A cara de... Oi, tudo bom, Pietro? A gente estava falando de você, falando bem, principalmente. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. E hoje nós vamos falar sobre maternidade na adolescência. Nós vamos falar das dificuldades de ser mãe solteira, quais são os desafios que essa pessoa passou e hoje ela já é vó, uma mulher maravilhosa, cheia de garra, de vigor, de luz, e ela vai trazer essa história incrível aqui no Conta Pra Eu. Mas antes eu queria pedir um favor para vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e dá um curtir aqui nesse vídeo, porque quanto mais vocês interagem com o conteúdo, mais alcance ele tem e, consequentemente, mais pessoas a gente auxilia. E também dá uma passadinha lá no Instagram, @contapraeuoficial, que tem bastante conteúdo legal para vocês assistirem e compartilharem também. E não vamos esquecer, se vocês têm uma história super legal ou conhecem alguém que tenha uma história bacana aqui para contribuir com o maior número de pessoas, entre em contato conosco ou por aqui nas descrições ou lá pelo Conta Pra Eu. A gente tem um link lá na bio que vocês conseguem fazer perguntas direto para Luana Paula, indicar as pessoas que vocês querem ver, falar sobre os conteúdos também. E é isso. E agora, sem mais delongas, vamos chamar com muito prazer essa pessoa que eu conheço desde pitica. Gente, nós tínhamos 2 anos quando começamos nossa amizade. Ela é a minha tata, então a gente se trata assim, e ela deu um dos maiores presentes da minha vida, que é a minha afilhada, a Iris. Então é com muito orgulho, com muita honra, que eu chamo para esse super bate-papo Vanessa Esteves. Ai, meu Deus, eu não sei como te apresento. Eu estava aqui pensando, porque tem um monte de nomes de adjetivos para mim. Então eu pensei, vou te apresentar como tata, como comadre, como... Aham. Vamos lá, seja muito, muito bem-vinda, Vanessa Esteves, minha eterna tata, minha eterna comadre. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou Muito, tão muito, feliz muito obrigada. que você aceitou o convite de estar aqui no Conta Pra Eu. Olha, fiquei nervosa, fiquei ansiosa, porque é a primeira entrevista, né? Então a gente fica assim, fala, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, vai estar certo, não vai estar. Fica um pouquinho ansiosa e nervosa. Ah, mas você vai ver, a primeira entrevista, né, o primeiro bate-papo, a gente nunca esquece. Eu vou até deixar o pessoal aqui sintonizado. Pessoal, eu Tá. conheço a Vanessa Esteves, igual eu falei para vocês, desde os meus 2 anos. A gente era pitica, andava de sainha rodada indo para a escola, e aí nós começamos a nossa amizade. E a Vanessa, né, então, sempre parecíamos, né, fisicamente. Uma época ela tinha o cabelo curto, eu também tinha o cabelo curto, então ela virou minha tata de irmã mesmo. E ela Verdade. deu um dos maiores presentes da minha vida, que é a minha filhada linda, maravilhosa, Iris. E aí a nossa história, né, de vida se desenrola aí há praticamente 38 anos. Verdade. E o convite é sim por essa admiração que eu tenho, né, nessa mulher maravilhosa. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Van. Então, por favor, né? Deixe todo mundo, que com certeza já ficou ansioso agora, atualiza todo mundo. Quem é Vanessa Esteves? Conta para eu um pouquinho. Olha, Vanessa Esteves hoje é uma mulher de 40 anos, uma mãe de 3 filhos e uma avó. Tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses, filha da Iris, a sua afilhada. Eu fui mãe bem jovem, fui mãe aos 17 anos de idade, estava ainda terminando o ensino médio, todas aquelas complicações que nós temos quando a gente descobre uma gravidez não planejada, principalmente sendo menor de idade, porque eu não trabalhava, né? Morava com os meus pais, então foi um baque para todo mundo. Eu descobri a gravidez, eu já estava aos 4 meses de gestação, então foi
um baque para todo mundo. Você vivenciou tudo isso comigo, dessa primeira gestação, né? Foi uma coisa complicada, mas foi um presente. E eu falo que a minha gestação, a minha primeira gestação, foi o que me deu caminho. Foi o que me deu caminho na minha vida, porque a partir da gestação da Iris, eu aprendi muitas coisas na vida, muitas coisas que eu sei hoje, vivenciei muitas coisas. Lógico, a gente sempre está errando, porque mãe de primeira viagem, e segunda e terceira erra, porque cada filho é diferente um do outro, né? Uma personalidade diferente um do outro, mas eu aprendi muito. Então, eu falo que a minha primeira gestação, a Iris, ela me deu um caminho totalmente diferente. Hoje, eu não sei quem seria a Vanessa se eu não tivesse tido a minha filha aos 17 anos de idade. Ela me deu muito caminho, muito amadurecimento, muito crescimento. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não se arrepende? Você não perdeu sua liberdade, sua juventude? Não, eu não perdi. Eu curti o que deu para eu curtir, eu saí, eu badalei, levava minha filha, meus filhos, sempre levo até hoje aonde eu posso, como dá, como eu também saio sozinha, que com o tempo eu aprendi que ser mãe, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você, quando é mãe, a gente vive só para o filho. Sim, a gente vive só para o filho, mas a gente precisa também de um tempinho só para a gente, para poder se reconectar, se reencontrar. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não sente culpa de sair e não levar seus filhos? Não, porque é como se fosse uma válvula de escape também para mim, entendeu? Eu sair um pouquinho, naquela hora eu deixar de ser mãe um pouquinho, eu ser a Vanessa, a mulher que gosta de festa, que eu sempre gostei de festa, sempre gostei de um samba. Então eu vou, saio, curto com os meus filhos, sempre levo os meus filhos, mas a gestação da Iris, ela me deu um rumo totalmente diferente na minha vida. Hoje eu tenho outros 2 filhos, que é a Ana Beatriz, que tem 14 anos, e o Pietro, que tem 6 anos, né? E eu não me arrependo de nenhuma das minhas gestações. São 3 filhos lindos, 3 filhos maravilhosos. Não são do mesmo pai. Muitas pessoas se espantam, principalmente por isso, porque são os 3 de pais totalmente diferentes, são de relacionamentos que eu tive, mas que não deu certo, mas que gerou frutos lindos, que são os meus filhos. Também não tenho distinção de um para outro por ser pais diferentes. São os meus filhos, os meus amores. Van, me fala uma coisa. Quando você descobriu, né, lá com 17 anos, qual foi o maior desafio? Você teve apoio dos seus pais? Como que foi contar para os seus pais essa notícia, né? Estou grávida, vocês serão avós. Teve apoio da família, né, da pessoa que você estava? Conta um pouquinho para a gente isso. Então, na realidade, não foi nem eu que contei que estava grávida, foi o médico. Porque eu fui numa consulta totalmente diferente para saber uma outra coisa, e no exame deu que eu estava grávida. E a minha mãe estava comigo na sala, e o meu pai estava do lado de fora no carro esperando. Aí a minha mãe ficou sem reação. Eu não posso dizer que eu não sabia. Eu já estava vendo as mudanças no meu corpo, tudo. Só que como eu não tinha aquele bate-papo aberto com a minha mãe sobre sexualidade, tudo que eu aprendi foi através de amigas, com a sua mãe, que a sua mãe sempre conversou bastante com a gente. Então, assim, eu sabia, sim, que o meu corpo estava mudando, que eu poderia sim estar grávida, mas eu não imaginava que eu estava grávida de 4 meses já. Eu não tinha sintomas, eu não tinha enjoo, minha barriga não havia crescido ainda. Então foi um choque muito grande, principalmente para minha mãe.
No começo foi uma aceitação bem complicada, né? A minha mãe não aceitou muito bem, o meu pai ele ficou muito nervoso. Você conhece um pouquinho o meu pai, você sabe que o meu pai é daqueles assim, meu pai é estourado ali na hora, mas depois ele vai amassando, ele vai pensando, ele vai aceitando. O meu pai aceitou um pouco mais do que a minha mãe no começo. Eu tive uma adolescência eu fui uma adolescente bem rebelde, então foi uma época que eu não tinha muita conversa com a minha mãe. Então, eu era daquelas adolescentes que se a minha mãe falasse eu não posso, eu ia lá e eu fazia de provocação. Então, a gente tinha esses atritos eu com essa idade, né? Então, não foi muito bem aceito pela minha mãe, foi sendo mais aceito com o passar do tempo. E foi complicado também porque eu não trabalhava, só estudava na época. Então, eu tive que depender da minha mãe 2 vezes para me sustentar, me alimentar e sustentar e alimentar a minha filha. O lado paterno dela aceitou, nossa, muitíssimo bem. Foi uma aceitação totalmente diferente. O meu receio era a mãe dele, né? Mas a mãe dele aceitou muito bem. O pai dele, então, ele já se achou o vô do dia que eu contei. Então, ali para ele já foi um amor imenso, e como é até hoje, né? Que ele fala que eu dei uma filha para ele, não uma neta, né? Até hoje o amor, o carinho que eles têm para com a Iris, eu não posso falar mas foi um choque grande, sim, no começo, mas depois tudo foi se entrando no eixo na medida do possível. Hoje eu já não posso nem falar nada, porque a minha mãe hoje com a Iris, nossa senhora, eu não posso nem falar nada. E você teve que parar de estudar? Em que ano que você já estava? Você conseguiu se formar? Eu consegui me formar, eu estava no último ano do ensino médio, né? Estudei, terminei de estudar, estudava à noite, me formei, tudo, nós fomos para a formatura junto, a Iris era pequenininha, mas não parei os meus estudos, depois eu continuo, não logo em seguida, mas eu continuei a estudar, eu fiz curso, eu sou formada em segurança do trabalho, depois eu fiz tecnólogo de administração, fiz curso de cabeleireira também, sou cabeleireira, e agora estou terminando de me formar em meio design. Então, meus filhos nunca me impediram de nada, sempre lutei, não só por mim, por eles também, porque o meu crescimento é o crescimento deles, porque a partir do momento que eu cresço, eu sei que os meus filhos crescem junto, a partir do momento que eu conquisto algo, a conquista é para mim e para os meus filhos junto, porque eles estão ali junto comigo sempre e vão estar sempre. Eu falo, a Bia, ela tem 14 anos e ela é maior do que eu, e eu chamo ela de bebê gigante até hoje, e ela fala, mãe, mas eu não sou mais bebê. Eu falo, vocês para mim serão meus eternos bebês. A Iris tem 22 anos, continua sendo meu bebê, sempre sempre vão estar comigo. As minhas conquistas, eu penso muito nos meus filhos, muito, porque tudo que eu lutei, o que eu luto é por eles. Entendi. E ainda lá naquela época, quando você estava gravidinha da Iris, quando você foi para o colégio, né? E aí, se você terminou, então a barriga já começou mais a aparecer. Como que foi a aceitação do pessoal no colégio, dos colegas, dos professores? Você sentiu algum tipo de preconceito, de rejeição? Como que foi isso? Então, dos professores sempre tem, né, um pouquinho de preconceito, porque você é adolescente, você está terminando a escola, por que você foi ser irresponsável de engravidar? Mas depois, com o tempo passou. Os amigos, na época da escola, eu não tive nenhum tipo de preconceito. Na realidade, quando eu soube da gravidez, eu estava terminando o ensino, o segundo ano do ensino médio, aí ainda tive mais um ano. Então, eu estudei um pouco grávida e depois eu ainda fui para a escola quando a Iris já tinha acabado de nascer, né? Entendi. Perfeito. E aí, nesse meio tempo, depois você se formou, começou a trabalhar com a Iris pequena, ela ficava com seus pais.
Ela ficava em algum lugar? Você teve que deixar ela em uma creche, alguma coisa assim? Sim, depois que eu terminei a escola, comecei a procurar emprego, né, para poder ajudar tudo. E aí a minha mãe sempre trabalhou como trabalha até hoje, então eu não podia depender muito da minha mãe nessa parte. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, a Iris ficava com a minha tia Sônia. Então, o que que a gente fazia? Antes de eu ir trabalhar, meu pai me levava até a casa da minha tia, de carro. Quando não ia de carro, ia levando ela no carrinho mesmo, porque era lá no São Domingos, um pouco distante daqui de casa. Deixava ela lá, e depois, quando eu chegava do serviço, ou a minha mãe, que a gente chegava praticamente no mesmo horário, quem chegava primeiro, pegava ela e trazia para casa. E fiz a inscrição dela na creche, que saiu quando ela tinha 1 aninho. Então ainda demorou um pouquinho. Aí ela ficou na creche em período integral para eu poder trabalhar. Todos os 3 ficaram em creche para eu poder trabalhar, porque eu não podia depender muito da minha mãe em questão disso, porque a minha mãe sempre teve a vida dela, o serviço dela. Então não era de direito de eu falar: ah, fica com os meus filhos para eu trabalhar, porque a minha mãe também tem a vida dela, minha mãe sempre trabalhou. Então quem tinha que arcar com as consequências era eu. Então, nos primeiros meses, até a Iris ainda que demorou, que foi 1 ano. Agora a Bia, com 9 meses, foi para a creche, e o Pietro, com 8 meses, foi para a creche. Então, esses meses antes de ir para a creche, sempre ou era a tia Sônia, ou era a tia Lali, sempre estavam me ajudando com eles até eles irem para a creche. Então, teve um apoio, né? Você vem de uma família muito sólida, assim, e Sim, até sim. há pouquíssimo tempo atrás tinha uma matriarca, né? Maravilhosa, a avó Sim, Edith. sim. Também, como que foi para eles? Como que foi para essa avó, né? Falar para ela assim, ó, tu vai ser bisa, né? Teve essa aceitação, além do seu pai e da sua mãe? Olha, a minha avó também não teve uma aceitação muito boa, porque a minha avó, ela vinha de uma geração totalmente diferente da nossa, né? Ela vinha de uma criação muito diferente, e aí o baque foi por quê? Porque eu estava sendo mãe solteira. Além de ser menor, eu tinha, sim, um relacionamento com o pai da Iris, mas nós não éramos casados. Então, para minha avó, foi também um pouquinho complicado de aceitar, porque na família da minha avó não tinha nenhuma mãe solteira, né? Então, foi um pouquinho, sim, complicado de aceitar. A minha avó, no começo, ela começou a falar que a culpada era a minha mãe, quando na realidade a minha mãe não tinha culpa de nada, né? Mas depois foi se conversando, a aceitação chegou aos poucos. Bis, a minha avó já era, né? Ela já tinha outro bisneto, então em questão de bisneto, quanto a isso estava sossegado, mas o preconceito foi por eu ser de menor e eu não ser casada, uma coisa que não tinha na família da minha avó. E como a minha avó vinha de uma criação mais rígida, para que a mulher ela só poderia ter filho a partir do momento que ela fosse casada. Então isso foi difícil de construir na cabeça dela esse outro tipo de visão. Mas depois ela acabou aceitando, ela também sempre participou da criação dos bisnetos. A Iris foi a primeira filha, neta, bisneta e tataraneta. Então, ela teve uma aceitação boa depois. Mesmo antes de nascer, tudo já tinha se entrado no eixo. Legal. E vocês cogitaram casar nesse período? Chegou a ser algo imposto ou não? Não, não foi algo imposto. Eu tive um relacionamento de 6 anos com o pai da Iris. A gente não pensou de primeiro momento em se casar, porque não tinha o porquê. A gente tinha que ficar junto para a criação da nossa filha. Isso não implicava num casamento. Nós tentamos morar junto, mas acabou não dando certo,
né? Depois ele teve um outro tipo de pensamento para a vida dele, eu tive a minha e cada um seguiu o seu caminho, mas nós tivemos um relacionamento de 6 anos. Entendi. Perfeito. E aí, né, passaram-se alguns anos e veio Sim. a pequena Bia. Como que foi isso? Quando você descobriu que estava grávida, né? Uma nova etapa, você já estava em uma outra fase da sua vida, mas como que foi essa descoberta? Nesse caso, já tinha sido ou não planejado? Como que foi? Sim, a Bia já tinha sido planejada, eu já estava no relacionamento com o pai dela, nós na realidade já estávamos morando juntos, né? Então a Bia foi sim planejada, foi sim muito querida, não que uma gravidez não planejada não fosse querida, isso não, mas ela foi sim muito querida. A Iris já tinha 9 anos, já tinha se passado bastante tempo, a Iris já tinha 9 anos quando a Bia nasceu. Eu ainda permaneci também num outro tempo com o pai da Beatriz, nós ficamos juntos por 7 anos, né? E a família da Bia aceitou bem, a Bia também. Não, a Bia foi segunda neta. O pai dela já tinha um outro menino, na época tinha 10 meses, mas ele não tinha relacionamento com a pessoa, mas nós tínhamos e ainda tenho muito contato com ele, com o menino hoje, com o irmão da Bia. Eu sempre falo para ela que ela precisa, porque é irmão também. Porque do mesmo modo que eu não gostaria que nenhum deles, dos meus 3 filhos, se ficasse sem conversar um com o outro por causa, porque você não é filho do mesmo pai, isso e aquilo outro, eu não quero que os meus filhos façam isso com os irmãos, porque todos os 3 têm irmãos por parte de pai. E eu sempre falo para eles que, independente de eu não estar mais com o pai, eles têm irmãos. E os irmãos não pediram por todo o acontecimento, o envolvimento de ter vindo de outra mãe, mas para mim é irmão. É irmão. Vem do pai, também é irmão. Eu acho que eu também teria esse mesmo tipo de pensamento se o relacionamento dos meus pais não tivessem dado certo e eu tivesse um outro irmão, ou por parte de mãe, ou por parte de pai, né? Mas a Bia foi, sim, muito querida, tanto pela parte dos meus pais, quanto a parte dos pais do Tiago, né? Eu já tinha terminado o estudo e logo depois que ela nasceu foi que eu comecei a fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. Foi, sim, um pouquinho complicado de recomeçar depois de 9 anos, mas eu já tinha uma experiência como mãe, né? Já não tinha mais tantos grilos de ai, o meu filho está dormindo, está respirando, ai, eu estou sendo uma boa mãe, eu não estou, ai, está chorando, será que é fome, será que é dor? A gente já começa a reconhecer uns sinais depois de uma primeira gestação, de um primeiro filho. Foi mais tranquilo. Entendi. E aí você ainda morava na casa dos seus pais? Não morava? Você já tinha, né, essa independência? Como que era? Na realidade, eu ainda morava no mesmo quintal que os meus pais. Depois, quando a Iris tinha 2 anos de idade, no fundo da casa dos meus pais tinha uma casa vazia e a gente acabou reformando para eu poder ir morar lá. Então, eu morava no mesmo quintal que os meus pais, mas numa casa diferente no fundo, né? Eu ainda morava e ainda morei lá por bastante anos, até o nascimento do Pietro. Eu ainda morei lá no fundo da casa dos meus pais. Entendi. E aí passaram-se mais alguns anos, eis que veio Sim. o Pietro, pequeno menino, né? Assim, o primeiro. Sim. E aí, Sim. também foi planejado, não foi planejado, foi uma surpresa. Então, o do Pietro, o que acontece? Eu ainda morava no fundo da casa dos meus pais, mas eu já tinha me casado. O pai do Pietro foi o único com quem eu realmente me casei, no civil, me casei de vestido de noiva, né? E não foi uma gravidez planejada.
Eu vim saber da gravidez do Pietro quando eu tive um começo de aborto, porque do Pietro eu tive muitas complicações gestacionais. Eu estava dormindo, eu sentei para levantar para ir ao banheiro, eu senti uma tontura muito grande. Quando eu fiquei de pé, eu comecei a ter hemorragia e eu não sabia que estava grávida, né? Então eu fui no médico, aí o médico fez exame, o médico falou: olha, infelizmente a senhora perdeu o bebê, né? A senhora estava grávida, a senhora perdeu o bebê. Só que agora tem que esperar. Hoje o procedimento é a gente voltar para casa e esperar o corpo expulsar naturalmente. E aí ele falou: olha, depois de 10 dias, se o corpo não expulsar, a senhora volta, que a gente vai fazer uma curetagem. Eu falei: tudo bem. E eu vim para casa, aí eu contei para minha mãe. A minha mãe, da gestação do Pietro, a minha mãe ficou um pouco brava, porque minha mãe falou: poxa, você já tem 2 filhas, a Bia já tinha 8 anos, né? Minha mãe falou: você já tem 2 filhas, você vai começar tudo de novo, né? Não deu certo, tudo bem. E aí eu esperei o corpo expulsar, o corpo não expulsou, voltei até o hospital, eles marcaram a curetagem, só que aí teve um enfermeiro que falou assim: olha, vamos fazer uma ultrassom antes para verificar, porque às vezes o corpo já expulsou e a senhora não viu, não percebeu. E quando ele foi fazer o ultrassom, o coração estava lá batendo. Eu não havia perdido o Pietro, eu tinha tido um começo de aborto devido a um descolamento de placenta. Eu tive 70% da placenta descolada e eu só fui ficar sabendo um pouquinho antes de fazer a curetagem. Santo anjo, esse enfermeiro, de ter feito esse ultrassom antes, né? Porque foi aí que a gente viu que o coraçãozinho estava batendo, estava fraquinho, mas estava batendo. O médico falou que com certeza, porque o tempo de gestação ainda era pouco, não deu para ouvir o coração quando eu fui, né? Uhum. Da primeira vez, quando sangrou a primeira vez. Mas foi sim uma gestação um pouquinho complicada. Eu E tive você ficou de repouso absoluto. Fiquei de repouso até os 6 meses de gestação. Eu tive mais 2 começos de aborto, um espirrando, de tão fraquinho que estava, espirrando, eu tive um começo de aborto. E aí eu tive outros tipos de complicação, porque eu tive um abandono durante a gestação do Pietro, foi quando o pai dele foi embora. Eu não sei se isso foi muito para ele, porque logo na época eu estava desempregada, a gente tinha acabado de casar, diversas contas, eu estava com 2 filhas e grávida, e aí o pai do Pietro simplesmente foi embora. E eu me vi sozinha, com 2 filhas, grávida novamente, com todos os problemas gestacionais que eu estava. Então foi assim, a gestação do Pietro foi um baque muito grande devido à gestação e ao fato emocional também que eu tive desse abandono do pai dele. Nós tínhamos 4 meses de casado. Já tínhamos 1 ano e meio juntos, mas casados nós tínhamos somente 4 meses quando ele foi embora. Então a gestação do Pietro ela foi complicada para mim em diversos fatores, né? A preocupação do feto, porque o médico falava que ele poderia ter alguma sequela, porque a minha placenta descolou muito, então podia ser que ele não tivesse oxigenação suficiente. Eu tive que fazer diversos exames para ver se ele não ia ter síndrome de Down, se não ia ter a falta de nenhum membro do corpo. Eu tive que fazer diversos exames. Cada exame era uma apreensão né? De fazer o exame e ter alguma coisa, mas logo em seguida era assim uma bênção, porque todos os exames davam normais, né? Mas também pelo outro fator psicológico, porque eu não entendia o porquê ele tinha ido embora. Foi um grande amor que eu tive, né? Que foi o pai do Pietro. Então aquilo me machucava muito, mas eu tinha que ter forças
pelas filhas que eu já tinha e pelo filho que estava na minha barriga crescendo. Era difícil porque às vezes tinha dias que eu queria dormir e não acordar mais. Mas eu sabia que eu tinha que encontrar forças porque eu tinha 3 filhos que dependiam exclusivamente de mim e eu tinha que ter forças para criar. Eu sabia que se numa falta ia ter a minha mãe. Eu sei que a minha mãe nunca ia deixar eles abandonados, mas não seria eu, não seria a mãe deles. Então eu tive que me resgatar do fundo do poço para poder ter forças por eles. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra, porque o Pietro nasceu, eu tive sim uma depressão, mas não pós-parto, eu tive a depressão durante a gestação por tudo o que aconteceu. Não foi fácil, tinha dias que eu não queria sair da cama, era muito difícil, mas eu tentava encontrar forças em mim para poder sair, para poder lutar. Às vezes tinha aquela coisa de, eu quero me entregar, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, mas eu olhava para minhas filhas e eu falava, eu tenho que ter força pelos 3, né? Então, é o que eu falo, os meus filhos sempre foi o meu resgate. Por tudo que eu passei, por muitas coisas que eu passei, eu sempre me refiz, me reinventei e me levantei por eles. E o Pietro, quando ele nasceu, ele teve alguma dessas patologias, enfim, ele trouxe alguma dos medos que o médico falava para você ou não? Ele teve um nascimento normal e a partir daí foi tudo tranquilo? Então, o parto do Pietro também foi um pouco complicado. Eu comecei a ter as dores do parto, fiquei 3 dias com contração. Eu ia para o hospital falava, não está na hora, volta. Ia para o hospital, voltava. Até que eu fui e falei, eu não saio mais daqui, porque eu não aguento mais ir e voltar, que vai dar algum problema, né? Nessa ida e volta vai dar algum problema. Eu fiquei 9 horas na recepção esperando um médico me atender, até que a minha bolsa estourou, e aí eles me internaram. Me internaram 7 horas da manhã, foi troca de turno, e me deixaram num canto isolado, porque eu tinha já feito um escândalo na recepção, mas para poder ficar, para poder ter o meu direito de ter o meu filho, porque eu já não estava aguentando mais de dor. Então, hospital público, infelizmente, tem dessas, né? E aí me deixaram de canto, tudo. O Pietro acabou demorando de nascer, passou da hora de nascer, ele acabou fazendo cocô na barriga. Quando os médicos vieram ver, eu já estava com hemorragia, ele já tinha inalado e aspirado sujeira do parto. Ele nasceu ali onde a gente fica no pré-parto, não chegou nem aí para a sala de parto. E eu só vi o Pietro de relance e eles já levaram. O Pietro ficou 10 dias na UTI, entubado, para poder retirar toda a sujeira que foi para o pulmão e para o estômago, né? Fiquei muito preocupada, apreensiva, porque cada médico chegava, falava uma coisa. O meu filho, ele não teve nenhuma sequela que eles falavam durante a gestação, mas a apreensão foi também que eles falaram que ele poderia ter sequela devido a tudo que ele aspirou, né, durante o parto. Então, ele ficou entubado, eu fiquei os 3 dias no hospital, depois tive alta, mas no dia seguinte eu já fui para o hospital, eu ficava lá das 7 da manhã até as 8 horas da noite, para tentar tirar leite, deixar lá para quando ele pudesse mamar. Vinha para casa com o coração apertado, porque o médico falava que eu poderia ir no outro dia, ele não está vivo, ou ele ter alguma sequela, alguma coisa, mas com o passar dos dias ele, graças a Deus, foi se recuperando, apresentando uma ótima melhora e evolução. Aí, com 8 dias, tiraram os drenos que ele estava, né? E aí foi que eu comecei a amamentar ele. E
eu acho que esse momento da amamentação foi que deu mais força tanto para mim quanto para ele, porque ele tinha perdido um pouco de peso, mas aí se recuperou rapidamente. Os médicos fizeram exames, tanto de ultrassom da cabeça, para ver se tinha dado alguma coisa. Fizeram diversos exames. E aí, graças a Deus, não deu nada. Nada, absolutamente nada. O Pietro, ele poderia ter qualquer coisa, qualquer sequela, mas o Pietro não teve nada. Nada. No entanto, que o hospital, né, mesmo viu que teve uma negligência referente ao atendimento, ao parto demorado. Então, Pietro ainda fez mais exames até um ano pelo hospital, sempre estava fazendo ultrassonografia, ressonância magnética, para ver se no decorrer desse um ano ele não ia ter nenhum tipo, não ia apresentar nenhuma outra sequela, né? Outra sequela não, nenhuma sequela. Uhum. Então, ele não teve nada, graças a Deus, perfeito, com uma ótima saúde, como ele é até hoje, né? Só com 2 anos de idade que eu percebia que o Pietro, ele não falava como as irmãs. As meninas começaram a falar cedo, então o Pietro, ele demorou para andar, ele demorou para falar. E eu sempre falava para a pediatra do posto, e a pediatra falava assim, não, isso é normal, cada criança tem o seu tempo. Levei ele no ortopedista, o ortopedista falou que ele tinha, que eu achava que ele tinha um pé torto. E o ortopedista falou que não, que os 2 pés dele era normal, que ele ia andar no tempo dele e tudo. Até que eu comecei a trabalhar na escola que eu trabalho hoje, que é uma escola de inclusão. Eu trabalho na secretaria de uma escola que nós atendemos crianças especiais, e eu conversando com a psicoterapeuta de lá, falei para ela da demora do Pietro a falar. E ela falou, traz ele aqui que eu vou fazer uma avaliação, tudo. E aí, durante essa avaliação, ela verificou que o Pietro, ele tinha atraso na fala e atraso motor fino. E ela falou, Van, ele tem sim esse atraso, vai ter que fazer um tratamento com ele, procurar uma fono, né? A pessoa passou aqui atrás. Passou falando de Pietro, graças a Deus ele passa correndo. Amor! Então, ela falou, você vai ter que procurar uma fono, mas vamos fazer o seguinte, lá também tinha fono, ela falou, vou conversar com a fono daqui, e o seu filho vai fazer tratamento aqui, você aceita? Eu falei, mais do que aceito. Então, ela começou a fazer um trabalho com o Pietro na parte motora, e encaminhou o Pietro para a fono, a doutora Selma, que foi uma bênção. O Pietro, com 6 meses de fono, começou a falar. Hoje ele fala mais do que o homem da cobra, tem uns pensamentos que eu falo, meu Deus, da onde esse meu filho tira essas perguntas, né? Mas graças a Deus tudo foi se encaixando, e essa parte dele, tanto da fala quanto do motor, foram partes emocionais, foram tudo parte emocional. Pelo fato do abandono, as pessoas falam, feto não sente, feto isso sente sim, né? Já fica gravado ali na memória, então isso atrapalhou um pouco. E eu fiquei muitos anos sem falar com o pai dele, eu não aceitava o que o pai dele tinha feito comigo, com ele, e aí a psicóloga da escola falou, Van, se você quer o crescimento do seu filho, você precisa perdoar, porque a partir do momento que você não perdoa, o problema não é só para você, mas para o seu filho também, porque é uma parte emocional. O Pietro, ele não tinha contato com o pai dele porque eu não deixava, porque eu não aceitava o que o pai dele tinha feito. Então, eu não queria que o Pietro tivesse contato com o pai. E ela falou, ele precisa, é um direito dele, porque o pai dele abandonou você, mas o pai dele sempre quis ter contato com ele e eu que não deixava. Então ela falava, se você quer o crescimento do seu filho,
deixa o seu filho ter contato com o pai. Perdoa, ele deve ter tido o motivo dele, mas com certeza isso também fica na mente dele. Ele deve sim ter uma culpa dentro do coração por tudo isso, mas ele também precisa se perdoar e é uma coisa dele. E não vou dizer que foi fácil, foi difícil. Eu construí isso na minha cabeça, de que eu precisava perdoar o que o pai dele fez comigo para o meu filho ter o desenvolvimento dele. E eu, como mãe, falei, não, eu vou perdoar. E aí eu perdoei, chamei ele para conversar, falei, não vamos ser os melhores amigos, mas vamos ter o diálogo suficiente pelo Pietro. O Pietro hoje ele tem contato com o pai dele, ele ama esse pai dele, e eu posso dizer que o pai dele ama ele também, não tenho por que não dizer isso. A gente já teve o nosso entendimento, a gente conversa sim sobre o Pietro, como coisas também que não seja do Pietro, mas a partir do momento que eu perdoei e o Pietro começou a ter mais contato com o pai, foi o ponto crucial que o Pietro precisava para o desenvolvimento dele. Foi o que o Pietro precisava para o desenvolvimento dele. Olha, ele vem vindo, que ele já me chamou ô mãe. Eu ouvi. A mãe tá dando uma entrevista aqui para a Didi. Fala para ele falar um oi pra gente. Fala oi. Tudo bom, Pietro? A gente estava falando de você, falando bem. Olha lá, ela tá perguntando se você tá bem, amor. Eu tô. Então tá bom. Mãe, deixa eu falar. Fala. Você sabe que vocês são jogar Minecraft do videogame, né? Sei. Mas no meu celular eu posso colocar no YouTube como jogar Minecraft no seu videogame. Pode, vai lá. Quando a mãe terminar aqui, a mãe vai lá. Ai, que delícia! E depois dessa história, né, tão cheia de altos e baixos, é tão bom ver esse sobrevivente, né? Como o Pietro lutou, sim, pela vida, lutou para estar aí, lutou para estar no seio dessa família. E é gratificante, realmente é de agradecer a Deus por conseguir ver ele aí no vídeo e falando bem, e querendo, né, jogar videogame. Sim, ele fala bem, ele articula muito bem, ele faz as peripécias dele, porque eu falo que ele é aquele moleque mesmo, porque ele faz as artes dele, ele me deixa os cabelos brancos que eu ganhei depois do Pietro. Ele me deixa assim de cabelo branco, porque ele faz as artes dele, mas ele é uma criança totalmente amorosa, ele é muito, muito, muito amoroso. Tem aquelas fases normais de criança que às vezes responde, não quer fazer isso, aquilo outro, mas é normal em todas as idades. Mas ele é uma criança muito amorosa, muito inteligente, não é porque é meu filho que eu vou ficar puxando sardinha nem nada, mas ele é sim muito inteligente. E eu só tenho a agradecer pelos 3 filhos que eu tenho. Foi sim, é uma luta até hoje, porque não é fácil. Eu continuo sendo mãe solteira. A Iris já é casada, tem a filha dela, a vida dela, mas não deixa nunca de ser filho, então se precisar de ajuda, eu estou sempre aqui, né? E não é uma coisa fácil, mas a gente vai fazendo um pouquinho por dia, né? O melhor que a gente pode, mas graças a Deus eles estão aí, estão bem, têm saúde, são muito bem criados, é a minha vida, né? Eu falo que eu não sei quem seria a Vanessa sem os meus filhos hoje. Ai, amém, Van. Que apaixonante ouvir você contando a sua história e toda essa riqueza de detalhes. Eu só tenho realmente a te agradecer, né, a contribuição gigante para o canal, o quanto você teve de desafio nessa estrada e o quanto você
caiu, levantou e ficou de pé sempre por um propósito maior, né? Como você mesmo colocou, os seus filhos, você recebeu, sim, muito auxílio e amparo, né? Sim, isso aí eu não posso falar que eu não tive ajuda dos meus pais, de outras pessoas, isso eu não posso falar, porque eu sempre tive, como eu tenho hoje, se eu precisar, entendeu? Meu pai fica com o Pietro, agora que vai retornar às aulas presenciais 100%, o horário que o Pietro está em casa é o horário que a Bia está na escola. Então, Pietro vai ter que ficar com o meu pai um período da tarde. Então, eu continuo tendo ajuda e continuo agradecendo por essa ajuda. No começo foi, sim, tudo muito difícil, como eu falei, mas hoje o amor que os meus pais têm pelos meus filhos é totalmente diferente. Eu sei hoje o que é ter um amor de vó, que na realidade eu falo que é uma extensão, é um filho novamente. A gente quer fazer pelos netos a mesma coisa que a gente faz pelos filhos, porque eu quero fazer pela Lolo o que eu faço pelos meus, mas com a consciência de que ela tem a mãe dela, né? Que a mãe dela é que vem ali, eu não posso passar na frente, tomar o lugar da mãe dela, porque ela tem a mãe dela, mas é uma extensão, é um filho do mesmo jeito, preocupação, se está bem, se está com saúde, se está precisando de alguma coisa. Então, hoje, com a Lolo, eu sei a preocupação que os meus pais têm com os meus filhos, e eu agradeço muito a ajuda que eles me dão até hoje. Ai, que delícia, Van. Te agradeço de verdade esse bate-papo, essa história linda. Mais uma vez, parabéns por toda a sua Obrigada, evolução, essa mulher incrível que você se tornou. Parabéns por todos os obrigada. perdões que você deu aí na sua vida e a transformação também que você teve na sua vida a partir daí e a transformação na vida dos seus pequenos também. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço de ter feito parte, né, dessa entrevista maravilhosa, de ter contado um pouquinho da minha vida, né, ter aberto um pouquinho o meu coração por tudo o que eu passei e por tudo que eu tive que me reinventar para poder continuar seguindo. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa fácil, mas a partir do momento que a gente quer, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir atrás para poder mudar, né? E eu tive e tenho 3 incentivos maravilhosos para querer estar mudando e continuando sempre. E agradeço por você ter me dado a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho. Imagina, Van, me fala uma coisa, né? Conta para o pessoal como que fazem para encontrar a Vanessa Esteves. É que você falou aí tem vários projetos, tudo, então assim, como que fazem para te encontrar? Hoje eu ainda continuo trabalhando na escola de inclusão, mas eu já fiz cursos por fora na área de nail designer, estou atendendo aos finais de semana, é um meu projeto de futuro, né? Para ficar só com isso, mas eu já faço atendimento. As pessoas vão me encontrar no meu Insta profissional, que procurar como Vanessa Esteves, vai aparecer Nessa Nails Art. Tem algumas fotos dos meus trabalhos lá, tem o WhatsApp, é só procurar lá no Insta que vocês vão me achar. Perfeito, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, Van. Tá, Mais uma obrigada. vez, muito obrigada, parabéns pela história e até mais. Um Muito, beijo muito, muito, gigante. muito obrigada, muito mesmo. Muito feliz por estar conversando com você. Sabe que o amor que eu sinto por você é imenso. Eu tenho um irmão de sangue e uma irmã de alma, como eu sempre falei, que é você. Você é minha irmã de alma e sempre vai ser. E agradeço pela oportunidade. Recíproco, Van, de verdade. Te amo, te respeito, te admiro sempre. Obrigada mesmo, viu? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Van, Tata, amiga, irmã, comadre, são tantos os adjetivos para te chamar. Sua história é linda,
Sempre tive orgulho de você, dessa mulher que você se tornou. Obrigada mais uma vez por compartilhar conosco todos os ônus e bônus, todos os desafios que você passou para ser essa guerreira, essa mulher referência que você é hoje. E eu agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Tenho certeza que a história da Vanessa pode contribuir com cada um de vocês ou com alguém que vocês conheçam. Então é isso, espero vocês na próxima semana com mais um super convidado ou uma super convidada aqui no Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!